Salve, salve, tropa de elite. Professor Roberto, professor de História, mais uma vez trazendo para vocês, a nossa sexta aula do nosso conteúdo completo sobre a história de Fortaleza para o concurso da Guarda Municipal, que provavelmente deverá ser agora nesse ano de 2022. Primeiramente, eu gostaria de desejar a todas as pessoas, os candidatos, pessoas que estão assistindo às nossas aulas, acompanhando o nosso canal. Eu quero primeiramente desejar a vocês um feliz ano novo de saúde, sucesso e prosperidade. E quero parabenizar você por estar aqui nos acompanhando, nos dando o privilégio de fazer parte desse grupo que está cada dia crescendo, interessado em aprender e desenvolver a sua habilidade, seu conhecimento sobre a história da nossa cidade, a história do nosso município, ok? Então eu fico feliz por você já estar aqui, certo? Gente, hoje nós vamos falar sobre um período da nossa história, começo do final do século XIX, começo do século XX, Fortaleza agitada, problemas na nossa cidade, desestrutura, desorganização, baderna, mas todos esses problemas aí, pessoal, aconteciam porque um grupo, uma classe, ela estava procurando se afirmar. E para isso ela tinha que retirar todo tipo de oposição, que fosse física, se fosse intelectual, política, religiosa, Nós estamos falando aqui da burguesia, Então, nós já falamos sobre alguns aspectos da nossa sociedade, principalmente quando nós falamos sobre a Belle Époque, do aformoseamento, do afrancesamento, do crescimento da nossa cidade. E com isso, e por isso, Fortaleza pegou esse gás, de crescer, de se desenvolver, custe o que custar. Para isso, eles não mediam esforços. Quem? As autoridades, as lideranças políticas e, principalmente, a classe dominante. Tá? Então, galera, o que é que hoje nós vamos trabalhar, o que nós vamos desenvolver aqui com vocês? Aí a nossa proposta, aqui o nosso objetivo, Fazer com que você, candidata, perceba as mudanças estruturais na cidade e na sociedade, ou seja, envolveu pessoas, envolveu classes sociais, envolveu várias etapas da nossa cidade, que as pessoas começavam a perder aquele olhar provinciano, queriam algo maior, melhor, um desenvolvimento mais apurado da nossa sociedade, tá? Então, o que você, como eu estava falando, candidato, candidata, deve procurar compreender hoje? Fazer com que você, perceba as mudanças estruturais na cidade e na sociedade, perceber quais eram os espaços de poder e de privilégio social, sim, poder e privilégio social, de exclusividade, Não poderia, por isso que eu falei, atritos, conflitos, desentendimentos, porque um grupo queria manter sua zona de conforto, esses privilégios, e não queria que outras pessoas, outros grupos, outras classes viessem também participar. Quem usufruía desses equipamentos? Parques, praças, bosques, clubes, cinemas e outros. Levar você, candidato ou candidata, a entender que havia contradições nessa cidade, o que levou a um conflito civil que derrubou não apenas um governador, mas toda uma oligarquia, políticos, militares e religiosos. Ou seja, a nossa aula, o nosso conteúdo, o nosso tema Fortaleza Agitada é um tema bem profundo, bem questionador, tá certo? Pessoal, eu já peço a você que está nos assistindo pela primeira vez, que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like aí, sua curtida, seu comentário se você quiser, seja bem-vindo sempre, tá bom? Gente, afinal de contas, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Fortaleza Agitada, grupos privilegiados, grupos opressores, grupos oprimidos, mudança na nossa cidade. Mas quem é que estava de fato mandando? Quem é que estava de fato comandando esse sistema, Ou seja, para que isso funcione, alguém tem que comandar, alguém tem que ter um pulso firme, forte, para que as pessoas obedeçam. Então, nós estamos falando de
quem? De qual político? Pronto. Nós chegamos aqui no velho Babaquara, que era o apelido dele na época, tá? A oligarquia Aciolina, que nós estamos vendo aí a imagem e a descrição do sistema que o Nogueira Scioli ele empreendeu, desenvolveu aqui, não apenas na cidade, mas no estado. O que você entende, galera, por oligarquia aciolina, né? Você entende como um grupo político liderado pelo comendador Nogueira Scioli, Antônio Pinto Nogueira Scioli, tá? Que dominou de forma autoritária, nepótica, despótica, corrupta e monolítica o estado do Ceará durante 16 anos ininterruptos. Né? Ele vai ter, durante esses 16 anos, 12 ele vai estar ali no gabinete comandando. E no único período em que ele não está no gabinete, ele tem um representante em que ele controla essa pessoa que deveria ser um opositor, mas que na verdade passou a ser foi um aliado. Tá? Então, galera, vejam bem quem estava compondo esse barco justamente com Nogueira Scioli. Você vai ter coronéis, você vai ter latifundiários, você vai ter grupos econômicos, né? Todos esses grupos, essas associações políticas, elas estão ganhando algo em troca, favores, certo? É o favorecimento. Vocês se lembram já falamos, inclusive, demos aulas para a Polícia Militar, né, na questão do concurso da Polícia Militar, sobre o coronelismo e o clientelismo. É uma troca de favores, é um favorecimento. É quem tem digamos assim, o controle, o poder, e quem vai fornecer algo para ele. Então, favorecimentos pessoais, econômicos, políticos e por aí vai. Pessoal, um detalhe aí, né, para vocês sobre o governo do Nogueira Scioli. Ele foi o primeiro presidente civil eleito, tá? Depois da proclamação da República. Então, nós tivemos, durante o período em que ele foi eleito, e a proclamação da República, o período que ele foi eleito, o governo do Ceará formado apenas por militares, certo? Então, ele foi o primeiro presidente civil eleito, né, depois da proclamação da República, tá certo? Então, vamos lá. Essa lâmina, esse quadro, está mostrando detalhadamente para vocês entenderem, visualizarem, né? As fases do governo do Nogueira Scioli. Primeiro governo dele, 1896 a 1900. Segundo governo, de 1900 até 1904, só que não era ele. É aquele que eu falei, né? Aquela exceção. Tem aí o asteriscozinho ali, o Pedro Borges. O terceiro governo e o quarto governo, ou seja, 3 governos do Scioli, um de um aliado, né? Que deveria ser um opositor, mas que acabou sendo comprado, convencido, né? A fechar os olhos. Observação. O que aquele asterisco ali diz para vocês, pessoal? Eleito para desmascarar as fraudes do comendador Nogueira Scioli, Pedro Borges rapidamente foi convencido a fechar os olhos. Não estou enxergando nada, não estou vendo nada, quem roubou, quem não roubou, quem levou, quem não levou, tá? A fechar os olhos para a corrupção do governo opositor, com a promessa de que assim que acabasse seu mandato, qual era o prêmio dele? Ele seria apoiado para uma vaga no Senado Federal. E assim foi. E assim aconteceu. Ele fechou os olhinhos dele, miúdo, né? Fez de conta que não sabia de nada, apesar de ter sido eleito, né, para desmascarar. Então, os aliados do Pedro Borges, que viram que ele foi comprado pelo Nogueira Scioli, se afastaram, virou uma oposição. Então já continuou esse sistema aí de críticas, de rebatendo, né, tudo que estava acontecendo no governo do Nogueira Scioli, tá? Vamos para frente. Primeiro governo do Nogueira Scioli, pessoal, de 1896 até 1900. Durante o primeiro governo do comendador Nogueira Scioli, ele foi acusado de má administração, cruzava os braços, clientelismo, coronelismo, favorecimento para um, para outro, tal, parentes, né, principalmente. Críticas não faltaram ao governante, além de ser omisso com os 2 casos de calamidade. Ou seja, o estado do Ceará, galera,
ainda hoje, né, a gente tem essa instabilidade, né, por conta do nosso clima, da nossa geografia, por conta mesmo da nossa flora, né? Ou seja, nós temos reveses geoclimáticos, né, muito relevantes que deixam o nosso estado muito dependente de alguns fatores, né? Nossa economia, que muitas vezes ela é pega, surpreendida com essa estabilidade até mesmo do nosso clima, seca, chuva. Muita coisa acontece que faz com que a gente tenha que ficar refém da natureza, certo? Então, por problemas climáticos, né, nós sabemos muito bem que no final do século XIX nós tivemos a seca dos 37, 1877, 78, 79, né? Matou milhares de pessoas no nosso, não apenas no Ceará, mas no Nordeste. Mas estamos falando do Ceará, né? Então foi uma das calamidades, foi a seca, a fome, a desnutrição, a morte, né, de adultos, de crianças, de pessoas que não tinham mais condições de caminhar com seus próprios pés por conta da fraqueza. E também um outro fator de risco que aconteceu no Ceará foi a manifestação, a contaminação da população pela varíola. Né? Então são casos que o Nogueira Scioli, ele fechou os olhos e deixou para lá. Então nós temos aí dois casos de calamidade. O primeiro é a seca e suas consequências, tanto no meio rural quanto no urbano. No meio rural, a migração. O povo vindo do interior para cá em busca de assistência. E não recebeu. Certo? E no meio urbano, na cidade, a galera vendo aqueles corpos desfigurados, famintos, né? Magros, doentes, subnutridos. A galera se escandalizava, que horror, essas pessoas na porta da minha casa mendigando, pedindo pão, pedindo água, pedindo ajuda. Que é isso? Chamava a polícia, galera. Triste, né? Mas era a realidade. Tanto no meio rural quanto no urbano. Fome, desespero, desemprego, migração para a capital e suas consequências. A população que migrava do campo para a cidade, ela não encontrava essa assistência pública, né? Política. Então eles se tornavam o quê? Pedintes. As mulheres se prostituíam, praticavam furtos, saques em lojas, né, principalmente de lojas, depósitos, né, de comida, né, de armazéns, vadiagem, né, ou seja, roubavam para sobreviver. E o outro também extremamente letal, a varíola. Certo? Então, despreocupado em imunizar a população, ele atacava os opositores. Né? A única voz que se levantou conscientemente contra o Nogueira Scioli foi o farmacêutico Rodolfo Teófilo, né, que fez aquela tentativa de salvar a nossa população carente, abandonada, desprezada pelos meios políticos. E outro detalhe também, pessoal, né, que vai criticar, polemizar o governo do Nogueira Scioli, essa primeira fase, ele proibiu que a população que estava vendo que o nosso estado não tinha assistência no sertão, na capital, era destratada, eles queriam sair do estado, buscar outras oportunidades em outros locais. Só que eles proibiram, porque era mão de obra e eleitorado que estava saindo do estado. Ele proibiu. Só que mesmo assim a galera continuou, né, a sair, a se deslocar em busca de sobrevivência, certo? Bom, esse aqui é o Pedro Borges, né, que governou o Ceará de 1900 a 1904, foi eleito para fazer uma oposição, fazer ali, cascaviar a contabilidade, né, do Nogueira Scioli, né, as falcatruas e tudo, fechou os olhos, ganhou uma vaga no Senado, pronto, ficou caladinho. Essas aqui são imagens sobre os invisíveis da necessidade da nossa sociedade. São os sertanejos, os famintos e são os doentes, acometidos pela varíola, né, e a vacina. Olha lá, pessoal, como é importante, né? A vacina que o Rodolfo Teófilo criou para imunizar a população deu certo. Mas o Nogueira Scioli via essa campanha, né, de vacinação promovida pelo Rodolfo Teófilo como se fosse algo político,
desmoralizar o governo, até mesmo eles imaginavam, né, que fosse algo relacionado com o Rodolfo Teófilo pleitear algum cargo político, até mesmo de governador. Por isso que o Rodolfo Teófilo não recebeu nenhuma ajuda do governo estadual, certo? Muito pelo contrário, o Rodolfo Teófilo, por livre e espontânea vontade, né, saía, pagava as pessoas até para serem vacinadas, ele fazia uma oração no braço da pessoa, sinal da cruz, né, e tudo, e aplicava a imunização nas pessoas. Muitas pessoas sobreviveram por conta disso. Logicamente que existia também os mistérios, né, muitas pessoas que se recusavam, né, parece algo parecido, né, com algum tempo aí futuro, né, parece que é algo no passado que está aparecendo hoje em dia, né. Bom, enfim, vamos para frente. Gente, olha a nossa cidade, olha o centro de Fortaleza. Isso aí não é uma reforma do Juraci Magalhães, nem da Luiziane, nem do Roberto Cláudio, nem do Sarto, não. Isso aí, pessoal, é a Fortaleza nos anos 20. Né? Vejam bem aí, você tem bancos, arborização, você tem uma praça limpa, organizada, né? Você tem prédios que estão aí aparecendo na ilustração que hoje em dia nós não temos mais, certo? Por conta do progresso. A beleza que existia no nosso centro, né? Ela cedeu espaço a outras construções, né? Logicamente que dentro de cada período, né? De cada contexto, as reformas, ampliação, readequação do espaço, né? Mas eu chamo a atenção para vocês dessa imagem, quanto ilustra, né, a beleza da nossa cidade na década de 20. A preocupação que os governantes, que a população tinham com a beleza, a arborização, com o clima, né, da cidade, com o bem-estar. Lembrando que isso aí é tudo influência do Belle Époque, né? Então as pessoas estavam meio que ainda controlados, né, por esse ar de reforma, de mudança, de modernidade, né, de remodelação, como eu falei. Essa remodelação depois, no contexto da arquitetura, né, da construção, da desconstrução, foi mudando a fisionomia do centro, certo? Mas quem foi, digamos assim, um dos grandes empreendedores dessas reformas, dessa requalificação do centro, dessa mudança? Foi essa pessoa aí, né? O Guilherme Rocha, prefeito de Fortaleza. Pessoal, se você no texto encontrar a palavra intendente, não se assuste, nem vá pensar que o cara seja alguém que trabalha com odontologia, né? Mas o intendente era o termo empregado para designar o administrador das cidades, né? Os prefeitos. Então, o Guilherme Rocha ele governou Fortaleza de 1892 até 1912. Ele, né, que foi o responsável por trazer ideias novas, modernizadoras, reformuladoras à nossa cidade, tá? No contexto geral, não apenas no centro ali, mas alguns espaços, né, que eram espaços de convivência, de encontro, de passeio, de comodidade da população rica. Tá? Nós falamos ali não somente do centro, mas da cidade. Logicamente, essas reformas não foram extensas, ampliadas e complementadas, né, para atender a demanda da toda a população, mas apenas valorizar áreas nobres nesse período aí, década de 10, 20 em diante. Tá? Bom, durante 20 anos o coronel Guilherme Rocha ocupou sucessivamente o posto de intendente de Fortaleza, representando, pois, o esquema oligárquico do aciolinismo, né? Ou seja, ele era ligado ao governador, certo? Homem aristocrático, fino, elegante, moderno, né, galera? Passou quase todo esse tempo voltado para o aformoseamento da cidade. E não era engenheiro, né? Vejam bem. Logo, em 1893, achou um código de postura municipal. Gente, esse cara ele se preocupou com as
as ruas, né? Lembram que eu já falei nas aulas anteriores que Fortaleza tinha sido desenhada no formato xadrez, né? Para melhorar a passagem de ar, a circulação de pessoas, a vigilância, né? As coisas estavam inseridas dentro desse tipo de desenho estratégico, certo? Então, com o Guilherme Rocha, ele continuou com essa preocupação desse aformoseamento da nossa cidade, certo? Ele ganhou tanta importância nessa preocupação com o embelezamento da nossa cidade que ele foi chamado de nosso Haussmann, né? Por que nosso Haussmann? Porque o Barão de Haussmann era o prefeito de Paris, né, na França. E a preocupação que um tinha em embelezar e desenvolver a sua cidade era similar que o outro tinha, guardadas as devidas proporções, né? Logicamente. Tá? Como intendente de Fortaleza, as suas principais obras foram o Mercado do Ferro, tá? As reformas nas praças do Ferreira e na praça do Marquês de Herval, tá? Atual José de Alencar. Em seu governo, do governo do Guilherme Rocha, foi inaugurado o Teatro José de Alencar, mas não foi ele que inaugurou. Foi no governo dele, mas o responsável foi o governador Nogueira Cioli. Professor, o que é o mercado da carne? Está aqui. Será que essa imagem ela faz para vocês alguma recordação? Bom, esse mercado aí, nessa disposição e nesse local, não existe mais, pessoal. Certo? Isso aí é uma espécie de obra, né, que influencia também a época, né? Lembrando que os ingleses, esse mercado dos ferros aí é um mercado feito na Inglaterra, né? E vocês veem que ele tem um espaço para o ar circular, né? A luminosidade. Então, os ingleses, como já estavam influenciando o mundo, né? Então, eles ganharam esse espaço, né, de inspiração e de construção arquitetônica. Então, esse estilo no ferro, o desenho, né, era mais uma influência dessa reformulação que estava passando o mundo e principalmente, né, Fortaleza também nesse período aí. Antigo Mercado do Ferro, na antiga Praça Carolina, no centro. Nem o Mercado do Ferro dessa forma, dessa disposição existe, nem essa Praça Carolina também existe. Vocês sabem onde é ali o Museu do Ceará? Pronto. Vocês ali ficando de frente para o Museu do Ceará, você está vendo o Mercado do Ferro, se você voltar a uns 100 anos atrás, aproximadamente. Certo? Então você vai encontrar todo esse ambiente, esse movimento, né? Dentro da nossa cidade, ali no centro. Certo? Bom, como eu falei, esse espaço aí, né? E essa estrutura não existe mais assim harmoniosamente. O que eles existem? Assim, separados, né? Remodelados em outros espaços, em outros ambientes e que perderam até sua própria característica, né? Eu morei muito tempo próximo do Mercado dos Peões, eu me lembro que lá era realmente um mercado. Eu estou afastado há um tempo também do Mercado dos Peões, mas a minha mente, a minha visão que eu tenho hoje é como um local de festa. Não sei se está tendo movimento como havia, que antigamente tinha os boxes, né? Tinha venda de carne, de frutas, verduras e tudo. Hoje em dia não sei realmente, né, afirmar isso para vocês. Nós temos aqui, como eu falei, o mercado do ferro foi desmembrado, né, foi colocado em duas regiões de Fortaleza, o Mercado dos Peões e a Aerolândia, né, e são administrados pela Prefeitura de Fortaleza. Então você vê que é a mesma característica, mesmo espaço, né, e tudo, mas bem mais diferente do que era. Né? Nós temos também aqui uma outra obra
né, de requalificação promovido pelo Guilherme Rocha, foi a construção do Jardim 7 de Setembro, que era dentro da Praça do Ferreira. Ou seja, era a Praça do Ferreira, naquele tempo, era menor do que ela é hoje. E ela, naquele período, ela ainda tinha essas árvores, esses jardins, né? Que as pessoas, como eu disse para vocês, era um local reservado apenas à elite, né? Havia uma vigilância dos corpos que circulavam, que andavam. Pessoal, interessante você perceber que nesse período aí as pessoas usavam paletó, chapéu, né? Ou seja, para o nosso clima era totalmente uma contraindicação de tipo de roupa que deveria vestir, mas influenciado pela imagem que se tinha da Europa, né? Fazer o quê? Era assim que as pessoas se sentiam bem, né? E bonitas, né? Com terno, gravata, bengala, chapéu e tudo, né? Outra reforma, né? Que o Guilherme Rocha fez, a Praça Marquês de Herval, né? Atual Praça José de Alencar, em 1903, essa imagem aí, né, gente? Aí você vê jardins, arborização, coretos, você vê ali catavento. Então, coisas realmente... Inclusive, tem um detalhe, né? O próprio governador Nogueira Scioli, ele morava próximo dessa praça aí, numa das extremidades dela. Então, por isso também que havia essa, né, reforma, essa ampliação, essa remodelação, né? Praticamente em frente à casa do patrão, né? Bom, e o Teatro José de Alencar, como eu falei para vocês, foi inaugurado dentro do governo do Guilherme Rocha, mas pelo Nogueira Scioli. Teatro José de Alencar, se você... Eu acho que eu só fui lá uma ou duas vezes no máximo. Duas vezes no máximo. Eu gosto de artes, mas infelizmente é um local que a gente passa em frente e tem pouca oportunidade de realmente encontrar um atrativo de espetáculo, né, que a gente possa, ou seja, popularizar, né? Porque essa estrutura aí, ela foi toda feita para atender deleite, né, pessoal? Elite. Começo do século passado, 1910, né, foi inaugurado o Teatro José de Alencar, né? Estilo Arte Nouveau, né? Então muito bonito também. E é uma coisa que valoriza demais ali o centro, né? Como eu falei para vocês, o Teatro José de Alencar fica ali perto dessa praça aqui, ó, o Marquês de Herval, que era o local que o governador morava. Então, dava uma caminhadazinha, já chegava na praça, dava outra caminhadazinha, já chegava no teatro, né? Participava de sessões, de festas e tudo. Isso era a Fortaleza do começo do século passado. Tá? Vamos agora para o segundo governo do Nogueira Scioli, galera. Opositores de Scioli, né? Quem é que não estava mais afim de participar, né, de apoiar o Scioli, né? Então, os antigos oligarcas, os dissidentes, a burguesia comercial, a classe média e os populares. Os populares eram chamados, pessoal, de povinho do chão, né? Povinho do areal, certo? Então, a impopularidade do governo do Nogueira Scioli, nesse segundo governo, nesse momento, quais são as causas e reivindicações de toda essa massa aí? É o desprestígio político, são os aumentos de impostos, exige uma maior participação política, uma melhoria social, salarial, né? Melhoria também nas suas regiões, né, onde as pessoas pobres moram, que são excluídas, né? Então, como o governo controlava o veículo de comunicação, que é o jornal, existiam também jornais que eram oposição ao governo do Nogueira Scioli, né? E existiam também categorias profissionais. Então, os principais veículos de reclamação são os jornais e associações de classe.
O Centro Artístico Cearense são os operários, a massa, né, dos trabalhadores. A Fênix Caixeral são os comerciantes e a associação comercial. Então você percebe operários, comerciantes e uma associação, né, de pessoas que têm posses, propriedades, né, burgueses. Então havia uma ira, uma insatisfação coletiva, tá? Mas que era controlada coercitivamente pela polícia estadual, né? E, infelizmente, naquele período, a polícia do Estado, não digo polícia militar, a polícia do Estado, ela era muito próxima ao governador Nogueira Scioli, certo? Então, se beneficiavam, né, de favores políticos e faziam tudo aquilo que o governador pedia, certo? Qual foi a reação do governo com os opositores? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu bati, eu matei. Negava, né? Lógico, negou, puniu, bateu, plantou provas contra os opositores, certo? E instruía provas e também colocava provas contra, né? Aí, para piorar a situação da oposição, em um golpe constitucional contra a própria Constituição cearense, o Scioli altera a Constituição local e inclui um mecanismo, né, pessoal, que facilita a sua reeleição, ferindo a própria Constituição Federal que proibia, certo? Vamos agora aqui para o terceiro governo do Nogueira Scioli. No início de seu terceiro governo, a Scioli enfrentou forte oposição política e popular. Aí já começou aquela insatisfação crescente, né? Já era uma coisa recorrente mesmo. Os estudantes da Faculdade de Direito saíram nas ruas, faziam manifestações, né? Greves estavam acontecendo pela cidade também. Aí ele trouxe para Fortaleza o IFOX, né? Instituto Federal de Obras contra a Seca, que se tornou o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, que é um verdadeiro cabide eleitoral. Clientelismo, coronelismo. Coronel dá o emprego, a galera dá o voto. Neste mesmo período, demonstrando o humor e a irreverência dos cearenses, eu falei sobre o humor cearense na aula passada, se não me falha a memória, né, galera? Ceará Moleque. Então, os cearenses, né, eles começam a criar marchinhas de carnaval, aquelas porra todas, né, tudo, ironizando o comendador Nogueira Scioli, né, de Babaquara. Assim como os outros grupos dissidentes, que são chamados de chefetes, porque eles manobram a massa, né, facilmente, né, com aquela blá blá blá. E, finalmente, os cabroeiras, o povinho da areia, a cidade vivia um caos, estava à beira de um colapso. As reclamações eram constantes, aumento de impostos, escassez e alta, né, de preços da carne. A população estava conseguindo comer a carne aonde? Lá no mercado do ferro, né? Aí a galera vivia, né, praticamente do peixe e de outros tipos de alimentos, né? Levar os populares às ruas e, para completar, problemas de coleta de lixo nas ruas da cidade. Serviço que deveria ser executado por um amigo da família Scioli. O que constrangeu, né, o prefeito, o intendente Guilherme Rocha, porque como é que ele ia cobrar alguém, pressionar alguém para a limpeza da sua cidade, da nossa cidade naquela época, que era amigo do governador? Aí o cara ficou numa sinuca de bico, né? Não podia fazer nada. Deveria, mas ficou com medo, certo? Em 1910, né, começou a chamada Política das Salvações. Em 1910, começa o governo de Hermes da Fonseca, a Política das Salvações. Galera, não esqueçam que de 1894, quando começou o primeiro governo civil do Brasil, presidencial, até 1930, quando acontece a Revolução de 30, né, que coloca o Getúlio Vargas no poder, aí é chamada política do café com leite, certo? Você vê que tem um período longo, né? Nós vamos ter, aproximadamente em 1902, a chamada política dos governadores, que é a política dos governadores. O presidente
apoia as oligarquias dão verbo para os coronéis, e os coronéis dão voto para a oligarquia, que dá o que? Apoio para o presidente. Aí, nesse momento aí surge essa política das salvações. E o que consiste essa política das salvações do governo do Hermes da Fonseca? Aí. Tá? Opa, aqui, ó. O governo Hermes da Fonseca, de 1910 a 1914, ele implantou a política das salvações, que visava substituir as antigas oligarquias. No caso, tirar o governo do Nogueira Scioli, né? E colocar alguém que tivesse comungasse, né, das mesmas ideias dele. Ou seja, oxigenar mais a política cearense, e não somente cearense, né, mas em outras regiões também. O salvacionismo chocou com os interesses de Pinheiro Machado, provocando reações com a sedição de Juazeiro, no Ceará. Aí essa pergunta aqui para nós, vocês. Salvar o quê? Se o nome é política das salvações, vamos salvar o quê, né, galera? Tá aí, ó. Política das salvações, ou salvações iniciais, foi implantada pelo governo, né, do presidente Hermes da Fonseca, originalmente contra a campanha civilista. Na eleição que levou o Hermes da Fonseca ao poder, ele concorreu com o Rui Barbosa, né, baiano, jurista e tudo. E o Rui Barbosa, ele tinha alguns aliados. E aí o Hermes da Fonseca, como ganhou a eleição, o que ele quis? Substituir a galera que tinha apoiado o Rui Barbosa, certo? E aí ele fez essa mudança, né? A justamente tentar moralizar o país, da corrupção, da fraude, da roubalheira e tudo. E aí eles acreditavam o quê, galera? Que somente o exército, as forças armadas, né, poderiam implantar essas mudanças, né, na sociedade. Aí já começou a esquentar a chapa do Nogueira Scioli, já começou a preparar os coros dele, né? A população já estava mais revoltada, mais indignada. Quando o Nogueira Scioli, já perto de terminar o mandato dele, né, em 1912, ele disse assim, agora eu vou indicar outra pessoa para o meu lugar. Resolveu indicar o desembargador Domingos Carneiro. O Domingos Carneiro, ele teve a infeliz declaração de dizer que ia continuar o governo do Nogueira Scioli. Aí aquele gás subiu, né? Galera da vida, né? Não vamos aceitar isso aqui não. E aí eles foram buscar uma mudança na nossa política, né? Alguém que pudesse concorrer com o Nogueira Scioli, ou seja, que fosse salvacionista, né? Moralizar aqui o Estado, no caso. Indicado pelo presidente de Pernambuco, general Dantas Barreto, o nome do tenente-coronel Marcos Franco Rabelo agradou a oposição local. Em pouco tempo circularam panfletos com a expressão como eis o homem, eis o salvador, eis o curador, eis o Superman, né? Em 29 de dezembro de 1911, uma manifestação oposicionista foi dissolvida pela cavalaria. Então, convocado para impor a ordem, o exército manteve-se neutro, ou seja, se a população estava apoiando o coronel, por que eles vão ficar contra o coronel, né? Que era a reforma que estava começando a chegar e tudo, essa promessa, né? O próprio exército ele tomou partido, apoiando a mudança através da não intervenção. Fortaleza era pura agitação. Vai quebrar. A revolta continua. Em 21 de janeiro de 1912, a Liga Feminina Libertadora Pro Rabelo promoveu uma grande passeata. Pensou o quê? Galera, mãe, papai, traga seus filhinhos aqui, bota os bichinhos para passear, bota a roupinha branca, bota umas cores aqui né, um brochezinho verde e amarelo para mostrar que somos brasileiros e tudo, que nós não queremos nada. Vou fazer uma manifestação aqui contra o governo do Nogueira Scioli. Ele não vai fazer nada não, só tem criança aqui, só tem anjinho, só tem inocente. Cerca de 8.000 pessoas acompanharam o ato entre as praças Marquês do Herval e a Praça do Ferreira. Certo? Próximo à Praça do Ferreira, a cavalaria estava ali escondida, né? Os cavalos tudo doido para passar por cima, para torar a negada. A cavalaria avança sobre as crianças, pisoteia manifestantes, espanca rabelista. 2 crianças são mortas. Tá?
O episódio incendiou as massas. Galera, só um minutinho. O episódio incendiou as massas, a população armou-se, órgãos públicos e praças foram atacados, propriedades do velho governante foram invadidas, bondes virados e incendiados, ruas bloqueadas, a casa do governador foi cercada, alvejada e teve a água cortada. Então a galera passou uns 3, 4 dias aí clausurado dentro da casa, né? A galera tá tudo fedendo, né? Puxa, que mamãe, né? Com a iminência de ter o palácio invadido e com a deserção dos policiais, amigos do governador proporam a sua renúncia com garantia de vida. Ele vai renunciar, mas vocês vão deixar o bichinho aí, não vão dar nenhum sabacu nele, nenhum baculejo, não, deixa ele passar. O fato, por fim, ocorreu em 24 de janeiro de 1912, cuja notícia foi recebida com euforia pelos fortalezas. Negada, né? Finalmente, em 25 de janeiro, o comendador Nogueira Scioli embarca para o Rio de Janeiro. Aí nós temos aqui, pessoal, a Liga, né? A Liga que mobilizou a Odete, o nome dessa moça aí é Odete, ela que organizou essa passeata, né? Liga Feminista Pro Rabelo, né? Aí é o convite, né? Foi enviado aos pais, né? Para os pais comparecerem, né, com as suas crianças e tudo, os que eram a favor do Franco Rabelo e contra o Nogueira Scioli, né? E aqui diz que foram 8.000 pessoas, né? Então a revolta era grande, né? A insatisfação não era pouca, não. Passeata das crianças, dos anjinhos, né? Como foi chamado. Eu falei para vocês, todo mundo de branquinho, com um brochezinho verde e amarelo aqui, mostrando patriotismo, né? A casa do governador, galera, que foi cercada foi essa aqui, que era a antiga residência dos governadores. Aqui atualmente é a Academia Cearense de Letras, lá no centro, Praça dos Leões, tem a Igreja do Rosário, tem esse prédio aqui ao lado, né? Aí você imagina aí, tanto de janela dessas aí, que a negada estava lá tentando derrubar, né, e as portas dentro aí para pegar o governador, né? Aqui é a casa do Nogueira Scioli, que foi destruída, como eu falei para vocês, lá na Praça Marquês de Herval, né, lá no centro, que é a atual Praça José de Alencar. Né? As praças, lembram dos espaços de lazer, de investimento, de ostentação? Praça Marquês de Herval, Jardim 7 de Setembro, Passeio Público, tudo destruído, tudo vandalizado, né? Tudo, a galera passou por cima mesmo, né? O rolo compressor. Barricadas na cidade, né? Além de terem virado bonde, tocado fogo, incendiado casa, invadido comércio, feito saque, né? Essas coisas todas, a galera também ainda quebrou o encanamento da cidade. A água vinha de longe, a galera ficou sem água, né? Então a galera começou a comemorar a vitória, né? Porque o Nogueira Scioli renunciou. E aqui a partida do Nogueira Scioli para o Rio de Janeiro. Só que a influência dele aqui no Ceará vai continuar. Vai ter um outro episódio, né, que vai levar agora a queda do Franco Rabelo, que vai contar também com a participação do Nogueira Scioli. Isso aqui, gente, amigos, amigas, aqui são as pesquisas, leituras que nós fizemos. Gente, encerro agora a nossa aula. Tá? Espero que vocês possam assistir, espero que vocês possam, né, ter gostado, ter compreendido da nossa conversa, nosso diálogo aqui, né? Espero estar sendo útil para vocês. Eu espero que vocês também possam estar divulgando, né, o meu trabalho a outras pessoas e para outros também candidatos. Professores que vão fazer concurso, alunos que vão fazer provas para os cursos de línguas da prefeitura, né? E principalmente, né, o meu amigo e minha amiga que vai fazer aqui o concurso da Guarda Municipal. Joia? Um abraço para vocês, sorte, sucesso, felicidade. Aguardem a nossa próxima aula, ok? Um abraço, gente.